a Joana, se ela submeteria seus atos e suas palavras à decisão da igreja, a gente tem aqui, como eu disse para vocês, eu e a Lu, né, a gente tem trechos do julgamento dela e por isso a gente prefere até fazer uma leitura das próprias palavras que ela usou. Ela respondeu o seguinte: eu me submeto a Deus, que me enviou, à Virgem Maria e a todos os santos do céu. Parece-me que Deus e a Igreja são um e o mesmo, e que não deveria haver problema. Por que vocês fazem disso um problema? Na verdade, a Joana, como uma boa católica, ela se submetia, sim, às ordens ou à doutrina da Igreja, às orientações da Igreja, desde que essas orientações não entrassem em conflito com aquilo que ela ouvia de Deus. Quer dizer, ela era obediente, ela entendia que a igreja estava a serviço de Deus, e foi assim que ela se posicionou de certa forma, mas ela fazia e deixava muito claro que, bem como a gente falou no episódio das vozes, né? Quer dizer, na ordem destas vozes há uma hierarquia. E se a voz da igreja, que é uma voz externa, entrar em choque com a voz de Deus, que se manifestava como uma voz interna, eu fico com a voz interna, com a voz de Deus. É super interessante porque em todo julgamento de condenação da Joana existe uma constante tensão entre os seus juízes, que diziam ser os porta-vozes de Deus na terra, e Joana, que sempre reivindicou uma ligação direta com a divindade. A gente vê isso até na linguagem do julgamento. Joana se referia, na linguagem do texto, né, desse julgamento, Joana sempre se referia à relação dela com Deus, aos comandos que ela recebia diretamente de Deus. E os juízes sempre se referiam aos comandos que ela dizia receber de Deus, sempre de uma certa falseando o que ela dizia e questionando. Né? Cara, ela foi condenada, claro, no fim, exato. por isso. Falseando esta reivindicação dela de uma ligação direta com Deus, colocando em dúvida, questionando, e chegaram ao ponto de perguntar a ela se eles, que eram os emissários, os porta-vozes de Deus na Terra, lhe dissessem que as suas revelações eram falsas, ou que eram coisas do mal, ou coisas do diabo, o que ela faria? E ela disse: quanto a isso, eu confio em Deus. Então era muito interessante, havia sempre esta tensão entre a legitimidade, vai ser uma questão, era uma luta pela legitimidade de uma ligação com Deus. Quem pode se ligar a Deus? Eu posso me ligar diretamente a Deus e falar diretamente com Deus, ou eu preciso de um emissário terreno autorizado por quem? Por uma instituição, por uma né? instituição, pela igreja, no caso, para me comunicar com Deus. E é por isso que esse episódio tanto recebeu o nome, não é? De quem é dono de Deus. Um aspecto importante da gente poder destacar no caso da Joana é que ela defendia uma posição de comunicação direta com Deus. Sim. Né? Na verdade, ela não aceitava intermediários nessa ligação, ou seja, e nisso havia um conflito de certa forma, porque a igreja, do modo como ela se colocava, ela se apresentava como a grande intermediária, né, da comunicação dos homens com Deus, e Joana dizia não, né, eu posso estabelecer uma relação direta com as vozes que representam Deus. Exatamente. Né? Existia toda uma disputa de poder aí, porque ela e não quero me repetir, mas o que ela, na verdade, o grande problema das vozes dela é que ela ouvia vozes que mandavam ela atacar os ingleses, e ela estava na mão dos ingleses. Então havia um componente político, mas o que interessa para a nossa reflexão aqui é a legitimação dessas vozes, do contato com Deus, da legitimação do falar diretamente com a divindade. E isso tem implicações
não só, né, Marcinha, sobre essa relação nós e Deus, mas também sobre as diversas religiões que existem no mundo, as diversas experiências místicas que se podem ter. E a gente conhece e sabe, e todo mundo tem notícia de uma série de pessoas, né, que têm experiências parecidas com essas experiências que a Joana teve, que tem contatos com pessoas, com espíritos, na verdade, que estão em outro plano, que sentem cheiros, que ouvem vozes, que recebem mensagens, têm premonições, né? Então, a importância da gente poder respeitar isso, acolher isso e entender que muito pouco, na verdade, a gente conhece, né, em função da nossa, digamos assim, tridimensionalidade, da nossa materialidade, sobre essa grande realidade que nos abarca e sobre a qual a gente não tem o total conhecimento ou o total controle, né? Então, a importância de poder respeitar essas experiências e tentar aprender com elas, né? Isso, e até lembrando um pouco do contexto de Joana, né, da época, não era incomum naquela época. Isso é bem importante. A existência de profetisas. Joana não foi a única. Inclusive, houve outras mulheres que se dirigiram ao pai do Carlos VII, então, que era o Delfim, quando ele ainda era vivo, quando ele ainda era rei, que era o Carlos VI, com conselhos sobre como retomar a França dos ingleses. Tanto isso era a existência de profetisas e a invocação de relação direta com Deus e de ouvir vozes e revelações era comum, que havia inclusive uma vasta literatura de autoridades no assunto que existia para que se pudesse estabelecer quais as revelações e as vozes que eram sérias. Sobre que influências, né, estavam essas vozes, se eram de Deus ou se eram, né, até de charlatães, de aproveitadores. Então, isso era motivo, estava presente, inclusive, na literatura. Como a gente conversou, quando a gente leu o julgamento de reabilitação dela, algumas coisas nos chamam a atenção e fazem com que a gente pense que realmente Joana tinha algo de diferente. Muitas pessoas relatam coisas impressionantes a respeito dela. Ela tinha uma presença, por exemplo, que inspirava muita devoção. Uma coisa que é interessante, há relatos de companheiros de armas dela que contam que ela dormia ali com os homens. Claro que sempre com uma vestimenta maior, né, para se proteger, porque ela estava em campanha, em batalha, ela não podia ter uma mulher, e eles, por companhia, e eles diziam que viam ela se preparando para dormir. Mais de um disse que ela tinha seios bonitos e que ele olhava e achava e admirava, mas que ela não despertava nenhum desejo carnal, porque ela era extremamente pura, devota, ela despertava um outro tipo de sentimento. Isso é muito interessante, mas os outros relatos que também chamam a atenção, eles diziam que quando ela saía daquele terreno de militar e de batalha, ela era simplesmente uma moça simples, até ignorante, sem muita conversa, mas ela se transformava quando se tratava de questões militares, de táticas, de decidir estratégias e ofensivas, principalmente aplicadas a esse contexto, inclusive, né, o comportamento em campo, né? Mudava. Com defesas, situações que eram incompreensíveis para uma mulher, para uma moça que nunca tinha sido treinada. Então, isso tudo nos faz pensar que havia algo de diferente com ela, que alguma espécie de, nós não podemos saber o que, mas alguma espécie de inspiração, de revelação, ela realmente, de comunicação com algo que está fora da nossa compreensão, me parece que existia. Claro. Né? E nós, né, a gente fica pensando em que medida a gente consegue reconhecer,
né? Quem é de Deus, na verdade nós todos somos de Deus, né? Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Ninguém é quem é o dono de Deus, né? Ninguém é dono de Deus e todo mundo é de Deus. Mas a gente vive hoje num mundo em que a gente também tem que abrir um pouco os olhos e a gente reflete sobre isso, assim como Joana, na época de Joana, a força da religião e da espiritualidade era muito grande, não é muito diferente nos dias de hoje, né? A gente se pergunta, né, Lu, a gente chamou esse segundo episódio com o nome de quem é dono de Deus, e a gente vê inúmeras religiões, né? Nós vivemos num mundo que tem inúmeras religiões. Diz que há mais de 10 mil no mundo. Tu vê que loucura. E como é importante, né? Como a gente se dá conta dessa diversidade nos leva também à necessidade da reflexão da importância da tolerância, daquilo que a gente já falava na Cleópatra, né? Da aceitação da diversidade, porque na verdade são várias formas de manifestação, em princípio, ou de tentativa de expressão dessa conexão que a gente estabelece com o divino. E que faz parte da nossa natureza, eu acho. E como a gente tem que poder, assim como a gente tem que acolher essas experiências todas que as pessoas têm, né, como a Joana tinha, e como a gente tem notícia de que inúmeras pessoas têm esses contatos, seja por vozes, por visões, né, por sensações, por premonições, enfim, da mesma forma, as religiões também, né, são formas dessa expressão. Mas assim, fica uma reflexão, né, para nós. Eu fico me perguntando, a gente, né, onde é que tá esse Deus, né? Às vezes a gente fica, eu acho que a Joana, ela traz pra gente um grande ensinamento, não só ela, mas ela é o nosso objeto de discussão e de aprendizagem. Aqui a gente fica pensando o que ela tem para nos ensinar. Quem é dono de Deus? Na verdade, ninguém é dono de Deus e todos nós somos parte de Deus. Deus mora em mim, Deus mora em ti, Deus mora em todo mundo, né, que habita esse planeta e quiçá outros tantos, né, nesse universo. E Deus, embora ele more e em cada um de nós exista uma centelha divina. Perfeito. E eu acho que isso é indiscutível. Deus é muito maior do que todos nós e não cabe a nós nos apropriarmos dele e dizermos que nós somos os únicos porta-vozes de Deus na Terra. E que nós falamos, apenas nós falamos em nome dele. Exatamente. Né? Deus não combina com essa exclusão, né? Deus não combina com essa proposta de segregação. Então, e a Joana, ela tinha uma postura, né, muito firme de defender aquilo, e aí a gente falou de vozes, de defender aquela conexão que ela estabelecia com essas vozes que evocam a centelha divina acima de qualquer coisa. E aí eu chamo atenção para uma questão bem interessante nos dias que a gente vive hoje, né? Falando em conexão com a centelha divina, que eu vejo com um olhar um pouco preocupante, assim, quando a espiritualidade, ela vira um produto, ela vira uma mercadoria. Nos dias de hoje, realmente, muitas vezes a gente vê a espiritualidade sendo oferecida, as pessoas comprando espiritualidade como quem compra um carro novo, como quem compra uma roupa nova. E receita, né? Uma receita. Uma pílula que vai te elevar espiritualmente e muitas vezes se esquecendo que a espiritualidade é um caminho interno longo de transformação. Que a gente percebe assim, quando a gente pensa espiritualidade como mercadoria, a espiritualidade ou a evolução espiritual in 5. Exatamente. Eu tô brincando, mas em 5 minutos você paga bem e você fez aquilo, então você já evoluiu e eu fiz uma cura mágica em você e você já chegou, acessou outro. Então, sem nenhuma crítica, por favor, né? Existe, e óbvio, sem nenhuma crítica e chamando atenção
que existem ensinantes, como a gente Isso. chama, que são maravilhosos, que são extremamente importantes para facilitar a nossa caminhada espiritual. São pessoas que acumulam experiência, né? Que têm uma relação, que conseguiram, assim como Joana, estabelecer uma conexão mais fácil com essa voz, com essas vozes, né? Com o divino. Mas que a gente tem que ficar muito alerta para que a gente também não caia nessa armadilha, né? De achar que a espiritualidade ela é algo que possa ser comprado numa prateleira, porque isso nos afasta de nós mesmos. Se a gente não souber discernir entre esses ensinantes autênticos e de coração puro, né, de coração aberto, e que também estão fazendo um grande esforço, porque isso é contínuo para trilhar a sua caminhada espiritual, a gente pode não só cair na mão de abusadores, de pessoas, de charlatães, mas a gente pode também acabar caindo numa espiritualidade pop, né? Uma espiritualidade fast food e superficial, e perdendo o nosso tempo e deixando de fazer aquele processo de transformação interna e individual, do qual a gente não pode escapar. Do qual a gente não escapa. Então, na verdade, Deus mora dentro de mim, mora dentro de ti, mora dentro de cada um de nós. Mas entrando para dentro das profundezas do nosso ser, que a gente vai começar a entrar em contato com ele e a trilhar esse caminho de crescimento e de transformação espiritual. E cada um de nós está legitimado a fazer esse caminho. Não só está legitimado, como está convidado, eu diria, e a buscar esse caminho, assim como Joana fez, assim como tantos outros fazem e fizeram. Então, eu acho que, se a gente pensa, né, o que fica dessa nossa reflexão é que Deus mora em ti, né? Deus mora em ti, Deus mora em mim, em nós, e em cada um. Em cada um, exato. E que o amor também mora em nós, né? Deus e amor, para mim, são sinônimos, né? E, na verdade, e acho que justiça também, isso é uma percepção minha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue fazer essa viagem quando a gente acessa o nosso templo, o templo sagrado, onde Deus habita. E esse templo sagrado é aqui, né? Então, fica o convite para que você visite com mais frequência o seu templo sagrado, assim como nós também. Continuem conosco, vamos falar agora de crenças. Nesses episódios sobre Joana, a gente recorre literalmente ao que ela disse para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do modo de pensamento, das formas que ela tinha de expressão e de como ela pensava. Então, assim, por exemplo, para vocês conhecerem o que diziam as acusações contra ela. No artigo 12 desse processo, dizia o seguinte: esta mulher diz e reconhece que se a igreja quisesse que ela fizesse algo contra o comando que ela diz ter de Deus, ela não o faria por nada.